Glória a Deus. Glória a Deus. Esta é uma manhã de milagres. Esta é uma manhã de manifestação do poder de Deus. Porque esta é uma manhã de instruções. E as instruções de Deus para mim e para você são vida. Amém? Você quer desfrutar dessa vida todos os dias? Considere as instruções para viver e praticar. E você vai viver o resultado da vida que Deus criou para você viver. Aleluia! Podem sentar, queridos. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela é viva e eficaz. Obrigado, abençoados, pelos serviços prestados. Sai, eu estou querendo falar em outras línguas, né? Mas você já sabe como é. Tem hora que filho de Deus não sabe se fala em português ou se fala na língua do pai, né? Então, isso já é normal na vida daquele que nasceu de novo, que é filho de Deus, tem comunhão com o Pai. Ele tanto fala no idioma conhecido, com a sua mente, com o seu entendimento, mas ele também fala no Espírito, a língua do Pai, o idioma do Espírito. Amém? Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Aleluia, diga: a palavra de Deus é um manual de vida. É ela que me ensina como devo andar, como devo viver, como ser bem-sucedido. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, diz assim: toda a Escritura, diga comigo, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Aleluia. Com que propósito? Versículo 17. Está aparecendo aí? 2 Timóteo 3,17. Deus a usa o quê? A palavra, para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Quem aqui é povo de Deus? Essa é a finalidade desse manual de vida que nos foi dado, que é a palavra de Deus. Ela foi nos dada para nos ensinar, para nos instruir no caminho que eu e você devemos andar. Porque hoje, como filhos de Deus, existe um padrão do reino de Deus, a qual eu e você pertencemos, e esse padrão, ele está na palavra de Deus. É por isso que a palavra, ela é comparada a um espelho. Como é que você sabe que alguma coisa em você, fisicamente, está fora de ordem? Quando você se apresenta diante do espelho, ou quando você coloca o espelho diante dos seus olhos, não é assim? Às vezes você acha que está abafando, né? Está muito bem, mas quando você olha para o espelho, você tem um susto. Porque tem coisas fora de lugar e você estava andando bem tranquila, pensando que estava tudo bem. E de repente está com o cabelo assanhado, né? Até às vezes os botões da camisa tá fora de ordem, você colocou na pressa, nem percebeu, mas o espelho revela o que está fora de ordem. Assim é a palavra. Eu sei que as mulheres, né, principalmente as mulheres, elas já têm a fama de gostar de espelho. Elas não gostam de sair sem antes ver como elas estão, como está a sua aparência. Mas sabe, queridos, muito mais que o espelho natural, ele é apenas um exemplo para eu e você entender a importância de fazermos da palavra o nosso espelho. Eu e você hoje, como filhos de Deus, temos um padrão para viver. Nós não andamos mais segundo o curso do mundo. Nós não andamos mais segundo o padrão do mundo. Sabe, queridos, a palavra de Deus fala que através da renovação do nosso entendimento é que nós vamos experimentar na nossa vida
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus está na sua palavra. Amém? Então, a palavra, ela tem esse propósito de nos educar. E nós precisamos nos deixar ser humildes para reconhecer que a palavra de Deus é perfeita. E se eu e você escolhemos a palavra para ser o espelho todos os dias, quando nos levantamos, vamos para a palavra. Vamos nos olhar segundo a ótica de Deus. Vamos nos ver segundo a ótica da palavra. E vamos observar o que está fora de lugar na nossa vida para que possamos ajustar. Não é olhando para a vida do irmão. Não é tendo pessoas... Às vezes, amados, a gente admira tanto outras pessoas. Nada de errado você admirar. Mas muitas vezes a admiração se torna tão grande que você começa a perder sua identidade e ser a outra pessoa. Ei, Deus nos fez únicos. E Deus tem para mim e para você um propósito para cumprir nessa terra. O que eu tenho para cumprir não é você que vai cumprir no meu lugar. O que você tem para cumprir nessa terra não é outra pessoa que vai cumprir no seu lugar. É por isso que a adoração ela é individual. O marido não adora pela esposa, nem a esposa adora pelo marido. A adoração é algo entre você e o Pai, porque você é filho. Intimidade, salvação, é algo individual, é algo pessoal, é uma escolha que fazemos. Então faça da palavra o seu espelho todos os dias. Olhe para a palavra, queridos, porque se alguma coisa na minha vida e na sua vida não está funcionando, não está frutificando, se existem coisas que estão emperradas, entra ano, sai ano e está do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Deus não nos criou para viver uma vida rotineira. A palavra diz que porque somos uma nova criatura, nós devemos andar em novidades de vida todos os dias. E andar em novidade é experimentar todos os dias o novo maná de Deus através da sua palavra. Porque a sua palavra, ela é uma fonte inesgotável. E se você considera a palavra, se você prioriza a palavra, você vai beber e se saciar dessa fonte todos os dias. E você terá cada uma das suas necessidades supridas. Oh, aleluia! Você é grato pela palavra de Deus? Foi essa palavra que foi enviada e se fez carne para mudar a minha história e mudar a sua história, queridos. Essa palavra é Jesus. Se amamos Jesus, amamos a sua palavra. Não tem como eu e você dizer que amamos a Deus e estamos distantes da sua palavra. Fazemos as coisas da nossa maneira, fazemos as coisas segundo o que vemos, segundo as estações, segundo as circunstâncias. Não tome decisões baseadas nas circunstâncias. Não tome decisões baseadas no que você vê ou segundo os seus sentimentos, porque tudo que vemos, tudo que sentimos são transitórios, são passageiros, mudam. Mas a palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela permanece para sempre. Olha como vale a pena eu e você fazer da palavra de Deus o nosso firme fundamento. Construir a nossa vida, porque nós temos um tempo aqui nessa terra, queridos. Você não sabe quanto tempo você tem nessa terra. E o que você tem feito com o tempo que Deus tem lhe dado. O que você tem feito quando amanhece o seu dia, quando você acorda. Será que eu e você temos vivido para nós mesmos ou nós temos vivido para agradar o Pai? Será que eu e você acordamos e estamos tão ocupados com as coisas daqui, que aquilo que é prioridade, que aquilo que é eterno, que aquilo que salva a nossa alma, que já salvou o nosso espírito e vai salvar o nosso corpo, onde nós teremos um corpo perfeito como o de Cristo. Queridos, isso tem que ser a nossa prioridade. Isso tem que ser a nossa prioridade. Sabe por quê? Porque no dia que você mudar de endereço, no dia que eu for transferido dessa terra, queridos, não é as coisas que eu conquistei aqui que vai me promover lá. Porque as coisas que conquistamos aqui de forma natural vão ser para nos servir aqui. Estão entendendo? Porque somos seres humanos, nós vivemos nessa terra. Deus nos deu o domínio sobre todas as coisas, nos deu a capacidade
para fazer como Ele, para tomar as decisões certas, para fazer as escolhas certas. Mas Deus não nos deixou por conta, sem saber o que fazer. Existe um manual que eu e você precisamos consultar todos os dias, para desenvolver esse potencial que está em mim e você, e foi Deus que colocou. Ou a palavra, ela mente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todos aqueles que decidiram considerar o que Ele diz, confiar na sua palavra, eles foram livres de situações que aos olhos naturais seria impossível. Mas quem tem o Senhor e crê nele, tudo se torna possível. Qualquer bem que eu e você possa adquirir, e que a gente não tem conhecimento sobre ele, vem com um manual. E se você e eu tivermos o hábito de colocar as coisas para funcionar sem ter o conhecimento, sem olhar antes o manual, a gente pode sofrer um dano, queimar o aparelho, por não saber como usar. Porque a falta de conhecimento, ela nos faz sofrer o dano. A falta de conhecimento em qualquer área, ela vai nos trazer dano ou prejuízo. E eu estou usando exemplos naturais do nosso dia a dia. Agora você imagina um filho de Deus que não tem conhecimento, nem sabe como se mover aqui na terra, porque não olha o manual. Você não imagina. Às vezes, amados, a gente não tem noção do potencial que Deus colocou dentro de nós. E nós temos vivido uma vida limitada. Sabe por quê? Porque temos se alimentado da palavra, tem sido tão pouco que a palavra nem faz morada. Não pode ser assim. A Bíblia diz: habite em vós. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para que você possa ser salvo por ela, para que você possa instruir e ajudar os outros, você precisa ser cheio da palavra. Para você viver e desenvolver o potencial criador, porque você é filho de um Deus criador, que criou todas as coisas com a sua palavra. E a Bíblia diz que Ele criou eu e você à imagem e semelhança dEle. Ele não fez distinção. E ainda nos deu o domínio sobre todas as obras das suas mãos. Ele disse: domine Ele. É por isso que aqui na terra, Deus só interfere se eu e você pedir a Ele a interferência dEle. Porque Ele nos criou para dominar sobre a terra. Estão entendendo isso? Agora Ele espera que eu e você sejamos a extensão dos céus na terra, imitando o Pai, andando segundo a natureza que Ele nos deu, porque eu e você hoje não temos desculpa para viver uma vida errando nas mesmas coisas, meu querido. Errar uma vez por não ter conhecimento, até é explicado, não é assim? Mas errar de novo, sendo que você já errou outras vezes, é falta de sabedoria, é tolice. O sábio, ele muitas vezes em observar o porquê outros não crescem, não avançam, em observar certos comportamentos, certas linguagens, e por conhecer a palavra, ele diz: eu decido ficar com o que a palavra diz. Eu não vou fazer, mas porque todo mundo faz, todo mundo é todo mundo. Eu sou filho de Deus, eu tenho um compromisso com a palavra dele. Eu quero representar bem meu Pai aqui na terra. Eu quero representar, e eu vou representar a palavra de Deus aonde eu chegar. Porque eu sou a casa onde Ele habita. Oh, aleluia. E sabe, amados, para o mundo, um tempo como esse que eu e você estamos vivendo, pode ser um tempo de desespero. Pode ser um tempo onde falta esperança. Pode ser um tempo onde acabam as expectativas. Pode ser um tempo onde as pessoas andam em insegurança, porque elas não sabem como será o amanhã delas. Porque elas não sabem se vão continuar vivas ou não. Outras já estão se antecipando, tirando a vida, porque estão com medo de morrer amanhã. Então, antes de morrer, elas já morrem. Misericórdia, né? Mas esses, amados, quem se comporta assim é quem não tem a luz da palavra.
Quem se comporta assim é quem não conhece o Deus como Pai. Quem não tem uma aliança com Deus. Quem não tem um manual de vida para estar se expondo, se deixando ser educado, sabe, construindo a sua vida sobre os fundamentos da palavra que são eternos, que não mudam. Você pode passar por qualquer tipo de pandemia, de praga, de situação difícil, você sempre vai triunfar, se tão somente você considerar a palavra de Deus como verdade e viver essa palavra na prática, na sua vida. Nós cantamos hoje aqui, eu não sou mais escravo do medo. Você não é mesmo, não. Jesus se fez maldito no meu lugar e no seu lugar, para que eu e você fôssemos livres. Livres do medo. Livres de todo engano. Sabe, queridos, a parte de Deus é perfeita e já foi feita. Agora existe a nossa parte. E a nossa parte é a mais fácil, mas muitas vezes é a parte que nós negligenciamos. Se nós negligenciamos a nossa parte, como nós vamos viver o resultado daquilo que Deus já comprou para nós em Cristo? Estão entendendo? A nossa parte é viver o que a palavra de Deus diz. A nossa parte é ir todos os dias sendo para a palavra de Deus, para ser instruído por ela, para ser educado por ela. Sabe, quando eu olho para a palavra e eu vejo que tem alguma coisa na minha vida que está fora de lugar, sabedoria é mudar logo. Como disse a irmã Carlene, muda logo de rota, né? Você está indo por uma rota, um caminho errado, a palavra está te sinalizando: ei, você está fora de rota. Ei, então para, olha para a palavra e mude de direção. Isso é arrependimento. Não permaneça naquilo que lhe traz dano. Não saia da proteção da palavra. Quando eu e você fazemos as coisas do nosso jeito, nós saímos da proteção da palavra. E muitas vezes nós tomamos decisão nas nossas vidas, sem consultar a Deus, e depois que dá errado, a gente quer que Deus abençoe. Ou então, toma a decisão e depois vamos orar para Deus abençoar. Mas você consultou Ele primeiro para saber se era a vontade dEle a decisão que você tinha que tomar? Porque não adianta você tomar uma decisão por sua conta e depois querer que Deus abençoe. Deus abençoa a palavra dEle. Se você está na palavra, seguindo os princípios dEle, guiado pelo Espírito dEle, a bênção está em você, para te suprir em toda e qualquer situação. Então, o melhor caminho não é tomar a decisão para depois buscar socorro no Senhor. Não, o melhor caminho é, antes de tomar a decisão, antes de fazer a escolha, consultar aquele que te deu vida, aquele que te deu o manual para você seguir, e esse manual é seguro para você viver uma vida livre de dano, meu querido. Aleluia. Nós viemos de outros domingos, né, onde a palavra que foi ministrada aqui foi muito sobre a questão da lei da semeadura, não foi assim? A lei da semeadura. Lá em Gálatas, capítulo 6, eu estou lendo na nova versão transformadora, tá, querido? Então, talvez seja um pouquinho diferente da sua. Gálatas, capítulo 6, no versículo 7. Se eu e você amamos Jesus, se eu e você amamos o Pai, nós vamos dar ouvido ao que Ele diz. Nós vamos dar ouvido ao que a palavra diz para poder praticar. Amém? Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Ou seja, a nossa vida sempre vai ser um resultado daquilo que nós temos plantado. Não é assim? Não tem como fugir. Deus é tão bom que Ele nos deixa livres para plantar o que nós quisermos. Não é assim? Ele nos deixa livre para plantar o que nós quisermos. Agora, Ele é tão justo, né? Que Ele só vai permitir que a gente colha aquilo que a gente plantou. Não tem como mudar, é uma lei. Seria injusto você plantar algo e colher outro. Seria injusto você colher o que não plantou.
Às vezes, as pessoas querem ter os mesmos resultados de pessoas que têm uma vida de perseverança, uma vida de fé, considerando a palavra, e elas hoje já vê o resultado de um caminho que essa pessoa percorreu. E muitas vezes ela fica se perguntando a Deus, por que que fulano é tão abençoado e eu não sou? Menino. Porque cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos um caminho a seguir. E as nossas escolhas vão determinar o resultado da nossa vida. É melhor, é seguro para mim e para você escolher o que a palavra de Deus diz. Amém? Glória a Deus. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo na nossa vida, amados, tem a ver com semeadura, com plantação. Nós plantamos de várias formas. E existem sementes de várias espécies. E eu e você vamos escolher de acordo com a semente que nós temos plantado. Como foi dito aqui, existem pessoas que querem exigir amor se elas não amam. Primeiro nós plantamos, depois nós colhemos. Essa é a ordem. E quem criou essa lei é perfeito. Não é assim? Então, muitas vezes, o diabo quer tentar nos enganar com tipos de sugestões ou pensamentos, onde você olha para alguém que faz tanta coisa errada e parece que está tão bem, e você fica se perguntando, por que que eu faço as coisas certas? E nem estou tão bem como fulano, olha como ele... Queridos, se Deus disse, está dito. Existem muitas pessoas que vivem de aparências. Principalmente no mundo. O mundo está cheio de atores. Representando uma vida que eles desconhecem, não tem. Estão entendendo? Mas nós, os filhos de Deus, não é para vivermos assim. A Bíblia diz que nós nem devemos ter inveja dos ímpios, por quando eles prosperam. Porque a verdadeira riqueza e a verdadeira prosperidade que é eterna e abençoa a minha vida e a sua é segundo os padrões de Deus. É segundo os princípios bíblicos. Porque existem bênçãos que não vêm de Deus. E essas bênçãos traz desgosto, paga-se um preço muito alto. Paga-se um preço muito alto para usufruir de certas coisas aqui na terra, que aos olhos naturais parecem ser tão boas, mas não queira estar no lugar daquele que não tem uma aliança com Deus. Na verdade, não queira estar no lugar de ninguém, porque você é único. Você é propriedade exclusiva de Deus. E quando Deus te criou, Ele já te criou um plano para você seguir. E esse plano é perfeito. Como é que eu e você vamos descobrir? Olhando para o manual, olhando para a palavra, ouvindo o Espírito que nos guia, o nosso ajudador que está conosco todos os dias. Olha que coisa boa! Ei, não estamos só em nenhum momento. Às vezes, fisicamente, podemos até estar só do companheiro, né, do filho, dos pais, distante, mas é só fisicamente. O mais importante é a presença que nunca se vai, que está com você sempre. E essa presença você não vê, apenas você crê e vê o resultado dela na sua vida. Porque na hora que você precisar de um socorro, essa presença está ali para te socorrer. Na hora que você precisar de sabedoria, de um auxílio, para resolver uma situação, e você tem que resolver naquela hora, e não tem ninguém que você possa pedir um conselho, te ajudar. Vá para a palavra, vá para o Espírito. Aleluia! Ele nunca vai errar nos conselhos que Ele vai te dar. E os conselhos dele sempre será para o nosso bem. Por isso, eu e você precisamos desenvolver uma vida na palavra para plantar as sementes certas. E ter uma colheita sobrenatural. Estou entendendo? Uma colheita que não traz dano. Porque, queridos, olha só. Quando plantamos, ainda que seja uma semente, não vai ficar só uma semente. Porque plantamos. Esse é o processo da vida. Você planta uma semente para colher
muitas outras sementes. Tem situações que você nem consegue contar quantas sementes você colheu de uma semente que você plantou. Então, queridos, não vale a pena plantar semente errada. Porque quando a colheita chegar, quem estiver colhendo não vai gostar. E não adianta. Não tem como fugir. Amém? Glória a Deus, porque nós temos a palavra que nos ensina, nós temos o Espírito que nos ajuda e nós precisamos ser esses semeadores sábios, sabendo o que plantamos, sendo guardiões dos nossos pensamentos, sendo guardiões do nosso coração, sendo guardiões da nossa boca. Nós precisamos ser cuidadoso com o que nós pensamos, com o que está ocupando a nossa mente, porque isso vai trazer dano e nós podemos estar plantando uma semente errada, porque demos ouvido a coisas erradas. Então, em primeiro lugar, renove a sua mente com a palavra, porque vai ser rápido para você identificar que aquela semente que foi lançada, sabe, na sua mente, não faz parte da sua vida, não faz parte da natureza de Deus e você vai descartar. Estão entendendo? Você não vai deixar fazer morada. E como é que você vai mudar o pensamento errado pelo pensamento certo? Se enchendo do pensamento certo, se enchendo da palavra. Ocupando a sua mente com o que a palavra diz. Porque, amados, oportunidades sempre haverá para você negar o poder da palavra. Mas sabe que essa decisão e escolha é minha e sua? Permanecer na palavra, porque aquele que permanece na palavra, Deus permanece nele. E tudo o que ele precisar, ele sempre vai ter. Toda a resposta, todo o milagre que ele precisar, ele sempre vai ter. Por quê? Porque ele permanece na palavra. E onde está o milagre? Está nas instruções da palavra. E as instruções da palavra são sementes. São sementes de vida, são sementes de milagres. Quando você considera as instruções da palavra e você começa a plantar essas instruções, até parece que nada está acontecendo. Ei, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela tem um poder indestrutível. Se você planta a palavra, meu querido, e decide praticar a palavra, mesmo que aquilo pareça para você no momento ser um prejuízo, ser um dano, mas porque você considera o que está escrito, você decide fazer o que é certo, se prepara. Porque o resultado que você vai ter na sua vida, aqueles que fazem de forma errada não vão ter. E a coisa melhor do mundo é você desfrutar da vida com os bens que Deus lhe deu. Porque a Bíblia diz, né, que Deus, ele se alegra quando ele vê os seus filhos desfrutando de todo o bem que Deus lhe deu, através do trabalho das suas mãos. Deus se alegra. Você não se alegra em ver quando o seu filho é bem-sucedido? Quando ele toma as decisões certas e faz as escolhas certas na vida dele, quem não se alegra? Quanto mais Deus. Então, ele nos deu essa vida para nós desfrutarmos, para nós reinarmos, mas reinarmos da forma certa, na sua palavra. Reinarmos em Cristo. Por quê? Porque existe uma forma diferente de prosperar, que não é o padrão de Deus. E essa traz morte, essa traz dano, essa traz tristeza. Estão entendendo? Mas a maneira de Deus é a maneira perfeita, é uma maneira que não vai trazer dano para nós. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre você ser um semeador de honra. Pode ser que hoje eu não termine o que eu vou começar. Mas aí a gente faz a parte 2, a parte 3. Deixa o Espírito, né, nos guiar. Queridos, tudo na nossa vida tem a ver com aquilo que plantamos. Se nós plantamos sementes de honra, nós vamos entender um pouco sobre isso. Nós iremos colher milagres. Sabe que milagres têm a ver com as sementes de honra? Está dentro da semente de honra. Nós vamos viver recompensas do Pai. Nós precisamos analisar hoje a nossa vida. Mais uma vez, eu chamo a sua atenção, se volte para a palavra. O que nós estamos falando aqui é o que a palavra de Deus diz, amém? Não é ideia de homem, não é minha ideia, é o que está escrito. Então vamos analisar hoje a nossa vida.
se nós temos vivido um padrão, o padrão do reino em nossas vidas, um padrão de honra, porque nós não vamos colher o que nós não plantamos. O que eu e você vivemos hoje é o resultado da plantação que nós temos feito. Amém? Prioriza a palavra. A palavra de Deus lá em Mateus, ela diz que eu e você, como filhos de Deus, não devemos andar como o mundo anda, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o que vamos comer, preocupados com o que vamos vestir. Não! A palavra diz, eu bem sei o que vocês precisam. E Deus é um bom pai. Ele diz, mas no lugar de vocês se preocuparem com essas coisas, isso aí, aqueles que não têm aliança, os gentios já fazem. Por que vocês vão perder tempo com essas coisas? Que só traz dano, que só traz prejuízo, que só traz dor. Porque aquele que vive preocupado, ele adoece. Aquele que vive preocupado, ele fica preso. Estão entendendo? Pela situação, pela circunstância, e não tem poder nenhum para mudar. Porque se torna pior. E preocupação, a pessoa começa com uma coisa tão simples, mas na medida que ela vai meditando na coisa errada, daqui a pouco se torna uma montanha intransponível na frente dela. E ela já acha que não tem mais como resolver. Mas Deus não nos chamou para viver uma vida de preocupação. Sabe, amados, filhos de Deus que vive preocupado ou ansioso é porque não conhece o Pai que tem. Precisa conhecer. É porque não está tendo comunhão com Ele. É porque não tem comunhão com a sua palavra. Porque se tivesse, era livre de preocupação e ansiedade. Então o Senhor nos dá a receita. Ei, seja livre dessas coisas. Eu sou o pai de vocês. Eu bem sei o que vocês precisam. Vocês valem muito mais do que os pássaros. E nada falta para eles porque eu cuido deles. Vocês valem muito mais do que os lírios do campo, que se vestem tão lindos, mas depois secam e morrem. Ei, vocês valem muito mais, vocês são os meus filhos. Se eu cuido tão bem dos lírios, se eu cuido tão bem dos pássaros, se eu cuido tão bem de tudo que eu criei, quanto mais você, que é meu filho. Aí ele nos dá um conselho, mas, no lugar de vocês fazerem essas coisas, andar dessa forma, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas, diga comigo, todas as demais coisas que você precisa, lhe vai ser acrescentado. O que Deus está nos ensinando? Existe um caminho para você desfrutar de milagres na sua vida, para você desfrutar das bênçãos que eu já liberei para vocês em Cristo Jesus. Que caminho é esse? É o caminho de dar prioridade ao que eu digo. De considerar o que eu digo, de andar guiado pelas minhas instruções, de se deixar ser educado, porque uma vez que você é educado pela palavra, aonde você chegar, ei, você vai ter cheiro da palavra, você vai se parecer com a palavra, você vai manifestar o poder da palavra, e as pessoas que olharem para você, elas vão conhecer Deus através da sua vida. Aleluia, vale a pena, queridos. Vale a pena darmos prioridade à palavra. Determine hoje na sua vida o que é mais importante para você. O que tem prioridade para você. Porque se a sua prioridade for as coisas naturais, você só vai colher as coisas naturais. Dê prioridade às coisas do Espírito e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe o que nós precisamos. Ele nos fez espírito, alma e corpo. Então, Deus que nos criou, Ele nos deu o seu Espírito, nós temos um Espírito recriado, onde nós temos comunhão com Ele, conexão com Ele, e essa conexão não cai. Não é inconstante. A conexão com Ele foi aberta em Cristo. Ele nunca vai deixar de querer ter comunhão com você. Agora, eu e você precisamos fazer a escolha de querer ter comunhão com Ele todos os dias. De manter conexão com Ele todos os dias. Estão entendendo, queridos? Então, da parte dele está seguro para mim e para você. Agora, eu e você precisamos determinar no nosso coração que vamos fazer da palavra e do Senhor a prioridade em nossas vidas. Amém? Para viver o resultado. Então, observa os princípios. Tem muita gente que procura na Bíblia promessas. Em Deus eu tenho todas as promessas, em Deus tenho sim e um amém, já está feito. Verdade. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez e já liberou para você. Mas para você receber, você precisa entender que existem condições.
E uma delas é a obediência. Qual? Aos princípios que Deus estabeleceu. É por isso que se eu e você sair do manual de vida, do manual da palavra, deixar de praticar o manual da palavra, nós não vamos desfrutar dessas bênçãos que já foram liberadas para nós. Estão entendendo? É muito bom saber que nós temos promessas e que Deus cumpre as suas promessas. Amém? Deus é um Deus fiel para cumprir a sua palavra. Aquilo que Ele diz, Ele faz. Agora eu te pergunto, e nós temos sido fiel a Ele para cumprir a nossa parte? Todo mundo sabe que Deus é fiel. Colocam até nos carros, né? Deus é fiel. E Ele não muda. E eu e você, temos sido fiel? Ele pode contar comigo e com você? É para nós analisarmos. Amém, queridos? O que temos falado é uma plantação e vai determinar as nossas ações e, consequentemente, a qualidade de vida que nós vivemos. Todo mundo quer ter uma boa qualidade de vida. Para você ter uma boa qualidade de vida, você tem que andar segundo os princípios da palavra. Porque essa palavra vai te guardar, essa palavra vai te suprir, essa palavra vai te socorrer. Amém? Sabe, Deus, Ele é o maior exemplo. Lá no Evangelho de João 3,16, eu não vou ler lá porque vocês conhecem. Ele é o maior exemplo de amor. Ele é o maior exemplo de um semeador. Ele é o maior exemplo que Ele nos deu o seu melhor. Você não é de segunda classe. Você não foi criado de um material reciclável que estava sobrando lá e deu, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui, não está servindo para nada. Deus fez assim. Você foi feito do mesmo material, vamos dizer assim, né? Segundo a mesma espécie que Deus é. Assim como Deus é, assim como Jesus é e andou nessa terra, assim somos eu e você como filhos de Deus para representá-lo aqui na terra. E a Bíblia diz que Deus honra. Deus honra fidelidade. Deus honra aqueles que o honram. Estão entendendo isso? Lá em Provérbios, capítulo 3, vamos ler lá. Estou falando sobre honrar. Existem várias formas e situações que nós podemos praticar honra. Afinal de contas, honra tem que fazer parte da nossa vida. Mas, em primeiro lugar, nós devemos honrar quem? A Deus. Porque Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é o motivo de hoje eu e você viver como filhos de Deus. Aleluia. Deixa eu só voltar aqui. Livres de todo mal. Provérbios capítulo 3, no versículo 9. Vamos trazer a nossa memória, né? Eu sei que nós conhecemos muito, mas todos os dias nós temos que voltar para as mesmas coisas, para os mesmos conselhos e ver se estamos praticando. Porque se estamos tendo dano na nossa vida, a culpa não é de Deus, Ele é inocente. É porque temos deixado de praticar algumas coisas. Lá em Provérbios, capítulo 3, no versículo 9, diz assim: honre o Senhor com suas riquezas ou com seus bens, e com a melhor parte de tudo o que produzir. Diga a melhor parte. Tem algumas versões que dizem com as primícias, né? A melhor parte são as primícias. Honre ao Senhor. Versículo 10. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Isso aqui, o versículo 10, é consequência de quem pratica o 9. E o que é honrar ao Senhor? Honrar ao Senhor é você valorizar o que Ele diz. É você respeitar o que Ele diz, entendendo que Ele é a autoridade naquilo que Ele ensina, nos conselhos que Ele dá. É considerar Ele como alguém mais importante na sua vida.
É fazer dele o primeiro e o único lugar na sua vida. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. São princípios, são mandamentos. Se eu e você amamos o Senhor, nós vamos honrá-lo, dando prioridade aos seus princípios, prioridade à sua palavra para praticarmos. E vamos ter resultados extraordinários, porque o Deus que eu e você servimos é nosso Pai, e é um Pai extraordinário, que faz tudo muito além. Deus faz tudo muito além do que pedimos ou pensamos. Amém? Vale a pena honrar o Senhor. Considera as suas instruções. Tenha prazer em dar ouvido à sua voz e praticar. Sabe, queridos, como eu disse, existem vários tipos de honra. Quando você honra, quando alguém chega na sua casa, uma visita, e você recebe ele bem, você já começa com a honra de receber bem. Você está honrando aquela pessoa que está chegando na sua casa. E muitos colocam uma mesa, preparam uma mesa linda, com o seu melhor. Isso é honra. Eu vou colher o que eu planto. Se eu honro a Deus com as primícias de tudo que Ele me dá, de toda a minha renda, de todos os meus bens, de todas as posses que Ele tem me dado, se eu honro e eu dou a melhor parte a Ele, todo o restante que ficar para mim administrar vai ser abençoado, porque já foi consagrado quando eu honrei a Ele. E essa honra, é por isso que na nossa igreja você não vê insistência para dar dízimo e oferta. Estão entendendo? Nós nem anotamos os nomes de quem dá dízimo e oferta. E olha que eu já vim de outra igreja, né? Onde eu fui criada. Por quê, queridos? Porque o que nós ensinamos é a palavra. É a instrução que liberta a sua vida. É a educação que você recebe na palavra que vai salvar as tuas finanças, que vai salvar cada área da sua vida, quando você considera e pratica. É por isso que honrar ao Senhor com dízimos e com ofertas é uma atitude de reverência, é uma atitude de honra, é uma atitude de consideração, é uma atitude de gratidão, de reconhecimento. Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti. É tão pouco ainda o que eu lhe dou. O Senhor ainda deixa eu administrar tudo isso. Mas sabe, o filho que entende, conhece o pai que ele tem. Tudo que é dele é do pai. Ele tem maior prazer em ser um semeador. Quantas vezes você está no lugar e o Espírito de Deus vai falar com você: plante tal valor na vida de alguém. Seja rápido para obedecer, viu? Porque o diabo nunca vai mandar você plantar na vida de ninguém. O diabo é ladrão. Ele faz tudo para roubar. É tanto que, olha, nós lemos lá em Gálatas 6. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. É segundo o que ele planta. Aí o diabo diz: para que esse negócio de dízimo? Isso é da antiga aliança, isso é antes da aliança. Fica procurando justificativa para roubar de você as bênçãos concernentes à honra. Porque quem honra a Deus vive uma vida sobrenatural. Quem honra a Deus vive acima da média. Vai, sabe, possuir as melhores casas, vai andar nos melhores carros, aonde colocar o seu pé vai prosperar, vai possuir, porque a bênção de Deus é muito além, ela é ilimitada do que a que o homem pode te abençoar. E Satanás, ele é mentiroso e ele quer roubar dos filhos de Deus o direito que eles têm de desfrutar das bênçãos que Deus já liberou. Mas para mim e para você desfrutar, nós precisamos priorizar. A quem? A fonte.
Quem é a nossa fonte? O nosso Pai. Quem é que nos sustenta? O nosso Pai. Quem é que nos dá força? Quem é que nos cura? Quem é que nos dá saúde? Quem é que nos dá vida? Quem é que nos enriquece para ser generosos? O nosso Pai. Se alguém é digno de honra, se alguém é digno de louvor, se alguém é digno de toda a glória, é Ele. Pelos séculos dos séculos, Ele não mudou. E todo aquele que tem decidido honrar a sua palavra, considerar a sua palavra, andar na sua palavra, praticar a sua palavra, vai viver uma vida acima da média. Não tem como. Seus inimigos vão ficar com raiva de vocês. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda vai dizer, não é possível. Eu sei onde ele trabalha, eu sei o que ele ganha. Tem uns que dizem, ele nem trabalha, ele é só aposentado. Eu ganho não sei quanto, eu sou lá do Senado, mas essa pessoa vive melhor do que eu. Como pode? É a bênção de Deus, meu querido. Não existe explicação. Quando você honrar ao Senhor, Deus vai multiplicar o que chega na sua mão de uma forma tão extraordinária que até os seus inimigos vão ficar constrangidos. Vão ficar procurando desculpa para entender porque você é tão abençoado. É uma boa oportunidade de você ensinar a eles que é honrando o Senhor. Oh, aleluia, valoriza o que Ele diz. E sabe que a honra ela é motivada pela gratidão. Eita! É muita coisa, queridos. Eita, Pai. Essas palavras têm saltado de dentro de mim. Quantos filhos têm desonrado o Pai? Porque têm considerado Ele como se fosse mais um. Não tem feito da palavra o Senhor da sua vida. É muito fácil dizer que amamos a Deus quando não praticamos o que Ele diz. As nossas palavras devem estar em concordância com o que praticamos. Porque viver a plenitude das bênçãos de Deus é ouvir a palavra e praticar. Não tem outro meio de você colher sem praticar. É ouvindo, discernindo e fazendo as mudanças que precisam ser feitas, que você vai viver essa vida gloriosa que o Pai preparou para você. Sabe, um coração grato, Ele vai ter prazer em honrar. Cuidado com a ingratidão. Se vacina hoje, nesta manhã, em nome de Jesus. Analisa o seu coração. Analisa que tipo de sentimento tem tentado chegar ao seu coração e à sua vida para te paralisar, para te travar. Porque o diabo é muito sutil, queridos. Ele traz sentimentos errados, por dar ouvido a vozes erradas. E daqui a pouco o seu coração está sendo mudado. E sabe o que é pior? É que quando o coração muda, aí diz, Deus está me dando uma nova direção. Ainda bota a culpa em Deus. Aí toma decisões erradas, faz escolhas erradas, no meio da pressão. E sabe, ainda diz, não, foi Deus que mandou eu ir. E chega lá, quebra a cara, e agora? Ainda tem uns que dizem, Deus me falou isso. Quando é daqui a um mês, Deus já mudou de ideia, já falou outra coisa. Não, e o pior é que está espalhando para todo mundo. Eu acho que quem escuta e vê, diz, nossa, esse Deus só pode ser diferente do meu. Porque ele vive mudando de ideia. E a palavra diz que Ele é imutável. Ele não muda nem volta atrás daquilo que Ele diz. Toda a instrução de Deus para você é visando um resultado de extraordinário, de produtividade. Amém? É um resultado que não vai trazer dano para a sua vida, mas vai acrescentar a sua vida. Porque essa é a intenção de Deus, que eu e você viva bem cumprindo os planos dEle. Gratidão, queridos, é algo que tem que ser conservado no nosso coração. Nós devemos reconhecer cada oportunidade que Deus nos dá para nos abençoar. Deus tem várias formas, sabe? Como nós cantamos aqui, porque dele, para ele são todas as coisas. Não é assim? Tudo vem dele. E para ele, a glória é para ele. Mas sabe que Deus, Ele nos ama tanto,
E Ele tem uma multiforme graça de nos suprir, de nos alcançar. E Ele tem várias maneiras. Às vezes é uma porta de emprego, queridos. Às vezes nós estamos precisando de um suprimento, de um socorro, de uma ajuda. Porque estamos sem trabalhar. E a gente sabe que as nossas contas não deixam de chegar, não é assim? E a gente vai e ora, Pai, abre portas para mim. Eu creio, declaro e tudo, e as portas se abrem. E faz a festa, né? Quando a porta se abre e entra. Mas quando entra naquela porta, daqui a pouco ele começa a olhar, como Pedro fez, né? Para a direita, para a esquerda, para os defeitos. E daqui a pouco o patrão não presta, a empresa não presta, ele é melhor. Deus abriu aquela porta porque ele estava precisando para suprir uma necessidade. E daqui a pouco, com a ingratidão, ele vai fechar aquela porta. Amados, como filhos de Deus, nós devemos saber entrar e sair de qualquer lugar. Honra deve ser uma característica do filho de Deus. Nós temos que aprender a honrar em primeiro lugar a Deus. Porque se nós honramos a Deus, honramos a sua palavra para praticar, vai ser fácil honrar os irmãos. Vai ser fácil honrar as pessoas que Deus tem usado como instrumentos para nos abençoar, para nos suprir no momento de necessidade. Porque Deus usa homens. E a glória é dele. Quando Deus chega com alguém para lhe trazer um socorro, um suprimento, em resposta à sua oração, foi Ele que mandou. E quando você toma posse, e você tem que manter o seu coração cheio de gratidão. Porque fé, queridos, ela vai abrir portas aonde não existe. Amém? Parece que não tem mais jeito, mas a sua fé, chamando a existência, crendo na palavra, vai abrir portas. Mas é a gratidão que vai manter essas portas abertas. Porque se a ingratidão começar a dominar seu coração, você pode perder tudo. E sua situação ainda ficar pior do que a que estava antes. Porque a ingratidão fecha portas. Ingratidão nos faz perder oportunidades. Sabe, muitas vezes, Deus... Quantas vezes, às vezes a gente ouve pessoas e ela diz, Deus nos mandou para aqui, para esse lugar. Quando Deus lhe manda para um lugar... Quando Deus lhe manda congregar na igreja, é porque Ele sabe que a instrução que você precisa, que o treinamento que você precisa está ali. Nem sempre vai ser o que a gente gosta. Porque nós temos uma carne, e essa carne não se converte, quem tem que crucificar ela é eu e você. Isso traz maturidade. Então, não adianta, porque não existe igreja perfeita, não existe líder perfeito, perfeito é Jesus. E para a gente ser como Jesus, a gente só precisa olhar para a sua palavra e praticar. Tudo vai funcionar bem. Então, existe um tempo, você planta, existe um tempo para você colher. Se você está debaixo de uma instrução de Deus para congregar no lugar, amados, você só deve sair dali quando realmente o Senhor te sinalizar para sair. Depois que você já cumpriu o que Ele queria que você cumprisse. Depois que você já foi treinado, você já foi instruído, você já foi educado, Ele disse, meu filho, você está liberado. E quando você sai bem. Você sai bem com a igreja, você sai bem com a liderança, você sai bem com os irmãos, porque honra é ter respeito, honra é ter consideração, honra é você valorizar o outro. Coração de gratidão nos faz ter essa atitude, mas um coração ingrato nos faz perder até aquilo que nós já alcançamos. Foi assim com Satanás. Ingratidão já é um princípio de rebelião. Começa a gerar uma insatisfação. Daqui a pouco, ninguém presta. Os irmãos não prestam, a igreja não presta, o trabalho não presta, o patrão não presta. Ingratidão gera insatisfação. E esse é um terreno propício para o diabo roubar aquilo que Deus tem para você. Amados, essa palavra que está sendo dita nessa manhã é para salvar a minha alma e a sua. Se deixa ser educado pela palavra. Sabe, faça todas as coisas para o Senhor com alegria. Eu vou, meu tempo está se encerrando, então eu nem vou terminar o que eu comecei. Tem muita coisa aqui e a gente continua depois. Mas eu vou encerrar com alguns exemplos de alguém que deu o seu melhor, de alguém que priorizou. Ouvir a voz de Deus e obedecer, ainda que isso lhe custasse muito alto. Mas ele confiava tanto em Deus, que o prazer dele estava em obedecer. E na obediência,
está um resultado de milagres, um resultado de vitória. Não tem como viver uma vida de obediência e viver uma vida derrotada. Não tem como. É impossível. Amém? Nós vamos ver Deus falando com Abraão. Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, aquele a quem você ama, e traga ele e me ofereça como sacrifício. Você já parou para pensar nisso? Eu comecei dizendo que Deus, ele é o nosso principal exemplo, como aquele que deu o seu melhor por nós. Ninguém supera Deus no dar, porque Ele sempre dá além. Ele é, vamos dizer assim, Ele dá de forma abundante. Tem pessoas de Deus é exagerado, porque de uma semente, olha, nós colhemos muitas. Não é assim? A Bíblia diz que Deus não poupou o seu único filho por amor a mim e a você, mas antes Ele o entregou por nós, para que hoje eu e você fôssemos a colheita de Deus. Deus só tinha um filho, que era Jesus, o único filho. Quando Ele entregou para morrer por nós, Ele nos deu vida em Cristo. Hoje Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, porque foi plantada uma semente. Deus deu o melhor que Ele tinha por mim e por você. E isso deve gerar em nós uma consciência, se Deus deu o melhor. Eu sei, amados, que sempre eu e você vamos querer receber o melhor de Deus. Ou qualquer coisa serve, como a Carlene ministrou aqui quinta-feira. Qualquer emprego, Senhor, de qualquer, sabe, qualquer salário, em qualquer lugar, não. Nós queremos o melhor, não é assim? Comer o melhor da terra sempre faz parte da natureza de Deus, a excelência, o melhor. Deus deu o seu melhor. Com Abraão, quando a sua fé também passou por provas. Nós passamos por provas de fé todos os dias. E as nossas decisões, as nossas escolhas vão determinar se nós realmente cremos na palavra ou não. E Abraão, queridos, custou alguma coisa a Abraão tomar essa decisão? Olhe para mim, vocês são pais. Ele tinha um filho, filho da promessa, que passou tanto tempo, ele esperando, ele perseverando, ele declarando, ele louvando, ele adorando, para que aquele filho se manifestasse na velhice, porque ele não tinha descendência e ele era tão rico, que tudo que ele tinha conseguido ele ia deixar para os servos, porque não tinha herdeiros. Mas por causa da vida de Abraão, de obediência, quando Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela. Vamos, eu vou te levar, te conduzir para um lugar que você não sabe para onde vai, mas eu sei. O que importa não é você saber, é eu saber. Então fé é isso, é confiar no que Ele sabe. É confiar no que Ele diz. É confiar, porque o resultado com Ele sempre será extraordinário. E por causa dessa obediência de Abraão, ele foi enriquecendo e chegou a um ponto que a terra era pouca para ele, olha. Mas existia uma necessidade em Abraão. Que ele ficava tantas coisas, né? A idade já se avançando em dias e ele não tinha para quem deixar. E Deus conhecia a necessidade de Abraão e Deus prometeu a Abraão um filho. E você sabe a bênção que Deus ordenou a Abraão, que através desse filho, né? A geração dele seria como as estrelas no céu, como a areia no mar, ou seja, ele não ia conseguir contar. Abraão ouviu, creu e o filho chegou. Aí quando ele está com o filho, desfrutando daquele presente maravilhoso, olha a instrução de Deus. Pegue o seu filho, seu único filho, aquele a quem você ama. Deus é específico. E me ofereça. Sabe, essa atitude de Abraão, em não questionar, por mais que aquilo lhe custasse, mas Abraão tinha uma certeza. Eu não tinha nada. O filho que eu tenho foi ele que me deu. Então ele é poderoso, ainda que eu sacrifique esse filho da morte e trazê-lo para a vida. Porque ele não volta atrás naquilo que ele diz. Relacionamento gera confiança. E Abraão confiava no que Deus dizia. E Abraão foi lá, mesmo contra os seus sentimentos. Mesmo contra, né, os pensamentos que deviam estar chegando a Abraão. Mas nem a Sara ele falou, ele foi lá. Mas Abraão foi em fé. Ele tinha convicção que ele ia com o filho, mas Deus ia prover e ele ia voltar com o filho. Priorizou, deu o seu melhor. E por causa disso ele foi justificado. Nem precisou oferecer o filho. Deus só observou se realmente Abraão amava ele acima dos filhos. Ei, nosso amor por Deus tem que estar acima dos nossos filhos. Tem que estar acima dos nossos cônjuges. Tem que estar acima dos nossos pais. Tem que estar acima dos nossos bens. O nosso amor a Deus é inegociável.
É um lugar que ninguém pode ocupar na nossa vida, porque se amamos a Deus, vai ser fácil amar a família e nós vamos ser uma bênção na vida daqueles que estão próximos. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu vou encerrar com isso. Eu nem vou ler lá, por conta do nosso tempo. E depois a gente continua. Estou falando hoje só sobre honra. Depois vou dar outros tipos de exemplo. Elias estava passando por uma situação onde ele estava sendo provido. Mas chegou uma hora que a água do riacho secou e ele tinha que sair dali. E Deus disse a ele, Deus deu uma direção a Elias. Vá lá na cidade de Sarepta, tem uma viúva lá, que eu já falei com ela. É interessante quando você vai ler. Pode anotar aí para você ler em casa. 1 Reis, capítulo 17. Você pode meditar em casa, no versículo 8. E Deus dá instruções a Elias para ir nessa cidade e procurar essa viúva, porque essa viúva teria o suprimento para Elias. E quando Elias chega naquele lugar, ele encontra uma viúva lá pegando uns gravetos. E ele fala com aquela viúva e pede um copo com água. E ela vai buscar o copo, e vai buscar a água para ele, para o profeta. E ele diz assim, vamos ler lá, né? Só para a gente encerrar aqui. 1 Reis. Aleluia, o Senhor é bom. É bom a gente estar conferindo tudo com a palavra. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 8. Então o Senhor disse a Elias, versículo 9: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Versículo 10. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Versículo 11. Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Versículo 12. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Olha a situação. Versículo 13. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabo de dizer. Mas primeiro, faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Elias foi ali, numa direção do Senhor, para aquela cidade, onde Deus disse que ele procurasse aquela viúva em Sarepta. Chega lá, olha a situação que a viúva se encontra. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que é num tempo como esse, difícil, de pressão, de escassez, que existe a oportunidade de você plantar e viver milagres extraordinários. Essa viúva estava num tempo onde tudo que ela tinha era um punhado de farinha e um pouco de azeite. E ela sabia que ela ia preparar a última refeição para ela e para o filho, porque depois daquilo eles iriam o quê? Morrer. Foi o que ela disse. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia. Para muita gente é como se fosse o fim. Tem muita gente que só fala disso, mas sabe que esse é um tempo propício para você ter oportunidade de ver manifestações extraordinárias de milagre, plantando a palavra, praticando o que a palavra de Deus diz, sendo um semeador. Nós estamos vendo aqui o exemplo de uma viúva que é semeadora. Porque quando o profeta falou com ela e pediu para trazer primeiro para ele, depois fizesse o restante para ela e para o filho, aí ele diz: assim diz o Senhor. Ele citou a palavra. O rei Josafá, ele diz assim: crede no Senhor vosso Deus. Vocês lembram desse texto, quando eles estavam buscando ao Senhor?
um livramento diante dos inimigos que eles iam enfrentar. E Deus levantou um profeta e falou que eles não precisavam se preocupar, que aquela batalha era dele. Lembra disso? E o povo adorou com a resposta do Senhor, e o rei Josafá disse assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa mulher, ela fez isso, ela creu no profeta de Deus. Porque ele disse: ó, faça, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, nunca faltará. E ela pegou o melhor que ela tinha. Ela priorizou primeiro honrando ao profeta. Quando ela honrou o profeta, ela estava honrando quem? Porque ela estava honrando a palavra de Deus que veio através dele. Ela estava honrando uma autoridade de Deus. E por causa disso, ela viveu um milagre extraordinário. Não morreu, pelo contrário, viveu para contar os feitos do Senhor. E até hoje, eu e você somos abençoados com esse exemplo. Amém, queridos? Crede no Senhor, crede na sua palavra e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas, creia nos homens de Deus, que Deus tem levantado para abençoar a sua vida, e você vai prosperar. Homens que andam segundo a palavra. Amém? Então eu e você, existem várias formas de estarmos honrando. Hoje eu parei mais sobre essa questão de honrar a Deus com a sua palavra, dando prioridade a Ele, dando o seu melhor a Ele. E depois nós vamos continuar falando sobre várias formas de honra, inclusive servir ao Senhor. Amém? Amém. Deus vos acrescente cada vez mais.